O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, normalmente nós nos perdemos na vida. Não sabemos para onde irmos, não é verdade? Às vezes, em tomar certas decisões da nossa vida. O que fazer? Seguimos, namoramos ou não namoramos, casamos ou não casamos, escolho esse trabalho, essa função, estudar o quê? Enfim, há inúmeras perguntas, há inúmeras questões que nós não sabemos responder de certo. Vem aquela dúvida, para onde ir? E sabe que todos nós, seres humanos, todos nós, chegamos a um momento da nossa vida que a gente arrisca de acordo com o que a gente acha que é melhor, mas não porque estamos convictos daquela decisão. Sabe o que aconteceu? Tomé, um dos discípulos do Senhor Jesus, disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Imagina, todo o tempo, já há 3 anos que os discípulos estavam com Jesus. E Jesus ensinava tudo, Jesus orientava, instruía, falava a verdade. E agora? Jesus disse que para onde ele vai, eles não poderiam ir. Como é que eles saberiam o caminho? Essa era a pergunta de Tomé. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só essa frase, essa resposta do Senhor Jesus me fala muito, porque muitas vezes eu pensei que o caminho era de acordo com o que eu pensava, né? Ao longo da vida, nós nos deparamos com situações que a gente aprende, outras que a gente carrega dentro da gente e que a gente pensa que conhece e sabe o caminho, o que decidir daqui para frente. Mas Jesus está falando bem claro: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, normalmente quando a gente quer decidir uma coisa, a gente pensa que é baseado naquilo que a gente já viveu, das experiências que nós temos, não é verdade? Pelas orientações que recebemos. Então, pensamos que o caminho que vamos traçar é o certo. Quantas vezes eu pensei que a minha maneira de pensar era o caminho? Não é verdade? Quantas vezes você já pensou assim? Mas Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade. Porque você pensa que o caminho é para um lado e pensa que a verdade é aquele caminho. Não, quem é o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, às vezes você quer fazer tudo certo, você quer fazer as coisas que agradam a Deus, mas você toma as suas decisões, você não inclui Deus. Você pensa apenas nas suas teorias, nas suas informações,
no seu jeito, na sua opinião, mas você não procura saber com Deus. Você não procura saber qual é o caminho que deve ser feito. Se deve fazer o que pensa fazer. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, você vai pensar. Sim, você vai pensar, será que você está fazendo Deus parte da sua vida? Ou você é tão independente que nunca pergunta a Deus? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. Você pensou? Avaliou o que você tem feito da sua vida? Pois é importante você ter domínio sobre a sua vida. Como assim? Em você raciocinar, em você perceber como que você está agindo, de acordo com quem? Com a sua opinião ou de acordo com como Deus nos ensina? Bem, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Sabe, quando você é independente de Deus, você não consegue conhecer a Ele. Quando você participa a Ele da sua vida e também você se importa com a vontade dEle, então você aprende a conhecer a Ele, a conhecer o que o Pai, o que Deus quer de você. Sabe, eu vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi sozinha, não, foi o Espírito Santo. Sabe, eu sempre aprendi a ser trabalhadora, no sentido, eu organizava, eu queria que as coisas acontecessem, que fossem resolvidas. Então, depois que eu conheci o Senhor Jesus, e Ele transformou a minha vida, e Ele revolucionou a minha mente, era impossível eu levar isso apenas para mim, viver para mim, sabe? Eu queria passar isso a outras pessoas. Essa vontade de dizer o quanto Deus é verdadeiro, é vivo e existe, eu queria passar para as pessoas. O bem que Ele tem feito na minha vida, eu queria passar para as pessoas. E, na verdade, eu pensava que eu tinha que fazer
as coisas acontecerem. Então, eu pensava que ao atender as pessoas, eu via a necessidade da alma das pessoas, que elas estavam perdidas, que elas não enxergavam e o pior que eu via era que elas se sentiam convictas que estavam indo bem. E imagina, você enxergar o caminho que o Senhor Jesus lhe mostrou, o caminho, a verdade e a vida, e você vê outras pessoas que estão pensando que estão no caminho, pensando que conhecem a verdade e têm a vida. Imagina a agonia. E era assim que eu estava um pouco que aflita, então eu colocava muitas cargas, muitas responsabilidades, muita mesmo. Eu atendia 4 pessoas, 2 horas de atendimento. Era praticamente 8 horas do dia atendendo 4 pessoas. E claro, o meu corpo não aguentava, a minha mente, porque uma pessoa, uma alma, é um poço, é uma alma. Ela tem ali muitas questões. Eu pensava que a obra era minha. Era eu que tinha que fazer a obra. Quer dizer, na minha cabeça, eu tinha que trazer à existência aquilo que eu não estava vendo. Então, eu colocava muita expectativa em cima de mim para eu trabalhar. Obviamente, isso não me fez bem, porque eu agia de acordo com o que eu sentia. Só que eu não me dava conta que eu estava errando. Até que um dia eu fiquei doente e ele me falou, olha, você não pode ser assim. Você está querendo fazer a obra que é minha. A obra é minha. Sou eu o dono desta obra. Ou seja, quando a Bíblia fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, que é Jesus falando, ele é que sabe qual é o caminho. Às vezes você se mata a trabalhar, se mata para fazer certas coisas acontecer, porque você é uma pessoa muito eficiente, muito trabalhadora, e você pensa que quem domina a situação e quem é dono dessa situação é você. Mas Jesus está falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, não é do seu jeito, não é da sua maneira. E você tem que aprender, como eu tive que aprender, qual era o caminho. Eu tinha que participar a Deus, porque eu realmente fazia tudo sozinha, no sentido de não participar a Deus. E inconsciente, eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. Mas por causa das dores que eu tive, quer dizer, o problema de saúde, porque, claro, você põe muita expectativa em você, você cria um problema para si mesmo. E Deus foi tão misericordioso, tão bacana, que Ele é sempre assim. Ele me ensinou que a obra é dele. Ou seja, você ouvinte, quando você é convencido, é Ele que falou com você. Não pôde ter ansiedade da minha parte, eu tinha que depender de Deus. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar, até mesmo nas suas decisões, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.